A Bela e a Fera. Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome, Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. O Julgamento. Distribuição World Vision. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. O que foi, Catherine? Por que está tão triste? Às vezes vejo coisas e não posso deixar de pensar se há alguma esperança para algum de nós. Conheço esse sentimento. Um pai espanca o filho até a morte. O que isso diz sobre nós? Sobre o nosso mundo e o modo que tratamos uns aos outros. O mal existe. É real. Sabemos disso. Mas quando diz respeito a criancinhas, revela que ninguém em qualquer lugar está salvo. Nós temos crianças morando conosco lá embaixo que já sofreram mais quando crianças do que seria permitido em uma centena de vidas. Onde está a esperança? Dentro de você. Dentro de nós. E não podemos deixar que morra. Precisamos protegê-la. Um para o outro. Ela está lá dentro com o advogado. Vou ficar aqui. Acho que não vai precisar de mim. Sou Peter Wander, advogado da senhora Nolan. Catherine Chandler. Senhora Nolan? Sim. A senhora sabe que a promotoria está pensando em conceder-lhe habeas corpus para testemunhar contra seu marido. Antes de decidir recomendar isso, vou precisar fazer algumas perguntas. Minha cliente não quer responder nenhuma pergunta até ter imunidade. Ela não quer se incriminar.
Sr. Handler, eu já tenho as últimas declarações da sua cliente para a polícia. Estou apenas pedindo a ela que esclareça alguns pontos que possam ser levantados no tribunal. São assuntos delicados para a senhora Nolan. Estava tão quieto. Foi quando eu soube que era sério. Geralmente havia grito ou choro. Senhora Nolan, em que condição estava Jonathan quando o encontrou? Não. Não. Sinto muito, senhora Nolan, mas estamos preparando um caso para a audiência do seu marido perante o júri. Precisamos saber qual será o testemunho do seu marido. Você não entende. Processe e perderemos seu depoimento. E então tudo o que temos contra Nolan será Ela é circunstancial. cúmplice no assassinato do próprio filho. Ela deveria pagar por isso. Talvez ela vá pagar por tudo isso o resto da vida. Não foi isso que eu quis dizer. Você está pensando com o coração. O júri também vai. Olha, eu não vou discutir a ética em conceder habeas corpus a Molly Nolan, porque ela é a chave deste processo. Isso é o que o Moreno pensa, o que eu penso. E é tudo o que temos. Como você pode ser tão redutível, Joey? Não é tão simples assim. Num tribunal e para nossos propósitos, é simples assim. Tão simples quanto o fato de sabermos que Richard Nolan é culpado. Então, eu devo deixar de lado tudo o que eu sinto? Se eles interferem no seu trabalho, sem dúvida. Agora me diz, vai trabalhar comigo ou não? Quer que eu chame outra pessoa? Eu quero trabalhar nele. É difícil para mim me separar desse jeito. Eu sei. Olha aí, por favor. Esse caso vai a julgamento? É verdade que a senhora vai a julgamento? Várias vezes antes de culpar o marido. Eu lamento, mas não posso comentar sobre detalhes substanciais Por do que Nolan é o processo. único acusado? A esposa dele também vai a julgamento? Vamos, pessoal, vocês sabem como isso funciona. O júri de acusação encontrou uma causa provável para acreditar que foi cometido um delito grave. E ele vai ser julgado por um júri popular. Isso não é apenas uma farsa política da promotoria se agarrando as manchetes, indo atrás de uma celebridade do Afinal, a Wall mãe do Street? garoto também não é culpada? A promotoria pública trabalha para o povo. Você, eu e todo mundo nesta cidade. Ela acredita que Richard Nolan cometeu um crime contra o povo. E se ele for culpado, pretendemos fazer com que pague. É o nosso dever. E ela é culpada ou não é culpada? Mas qual é a desculpa dele, por favor? Ah, Eu te conheço. eu não sei. Então, o que você acha de deixarem câmeras no tribunal? A verdade? Sim. Eu acho desnecessário e completamente sensacionalista. Eu lamento que pense assim. Posso incomodá-los um Claro, pouco? chefe, entre. Por que não se senta? Só vou levar um minuto. A propósito, fez um belo trabalho com o júri de acusação. Obrigado. Acabei de saber que Virginia Sheets está defendendo Nolan. Da Bugs e Macmillan? Quem é Virginia Sheets? É uma das protegidas de Macmillan. Ela se formou em Yale e tem uma incrível lista de vitórias. Oh, Entre Sheets e toda essa cobertura da mídia, esse caso está se tornando muito emocional. Isso é muito difícil para mim. Muito difícil, mas daqui para frente a Catherine vai liderar a acusação. O quê? Sinto muito, Joe. senhor, eu fico muito lisonjeada. Mas acha que é uma boa ideia? Joey tem muita experiência em julgamento. Eu sei disso. Ele tem pedido para lhe dar mais coisas. Olha, vão ter que confiar em mim. Eu estou nesse jogo há mais tempo que vocês. Não me importa que as pessoas ainda se identifiquem com Catherine Chandler.
Porque eu fui uma vítima? Talvez você não goste de ver isso explorado, mas é bastante forte para um júri e pode ser a vantagem que precisamos se quisermos realmente pegar esse sujeito. É a nossa única saída. Enfim, temos que conversar. Joey, eu sinto muito. Eu sei o quanto queria este caso. Ah, vamos, Cat. Eu trabalho em equipe. Mas tenho que lhe dizer que acho que a lógica do Moreno fede. Eu também. Eu não estou culpando você, só estou pensando que diabos estive fazendo aqui nos últimos 7 anos. Joey! Por favor! Por favor, papai! Ai, por favor! Me ajuda! Ai, me ajuda! Me ajuda! Vincent? Aqui. O que foi? Não está ouvindo, é uma criança chorando. Preciso encontrar essa criança. Sinto muito, Vincent. Ninguém sabe de onde vêm essas vozes. Onde você está? Onde você está? Como ele admitiu, sabemos que Richard Nolan, em várias ocasiões, maltratou fisicamente sua esposa Molly. Senhoras e senhores, o Estado vai mostrar que o Sr. Nolan também maltratou seu filho Jonathan. Em 6 de fevereiro, Richard Nolan levou sua forma de maltrato longe demais. Naquela noite, ele espancou o filho de 5 anos, Jonathan, até a morte. O que torna o crime do Sr. Nolan tão repulsivo é que não foi um ato único de violência, mas uma sequência de atos, os quais mostram pouco caso pela vida humana. A sequência começou quando o Sr. Nolan selvagemente espancou seu filho por interromper uma conversa telefônica. O legista vai testemunhar que apenas um dos muitos socos era forte o bastante para quebrar o pescoço da criança. O Sr. Nolan então ordenou que a esposa chamasse ajuda somente depois que ele tivesse deixado o apartamento para estabelecer um álibi. Ela deveria mentir, alegar que a criança havia caído. Mas quando a polícia chegou, Molly Nolan estava tão desnorteada com a morte do filho que não conseguiu sustentar a história. E quando a polícia começou a suspeitar, Sr. Nolan não teve escolha a não ser culpar a esposa. O Sr. Nolan espera que vocês o inocentem. Ele espera que vocês o reconheçam como um homem distinto e respeitável. Um homem que jamais poderia cometer um crime como este. Senhoras e senhores, o Estado irá mostrar que em 6 de fevereiro o Sr. Nolan brutalmente espancou o filho de 5 anos até a morte. E depois coagiu sua esposa a mentir para a polícia. E então, o Sr. Nolan se encontrou com a filha Amy para um agradável jantar. A grande ironia nesse julgamento é que meu cliente chega aqui hoje depois de ter passado os últimos 5 anos da vida dele
ajudando a esposa muito doente, Molly. A senhora Nolan é uma mulher altamente instável e uma alcoólatra assumida. Agora, se houvesse algum sentido nesses procedimentos, em minha opinião, não estaríamos julgando de maneira alguma Richard Nolan por esse crime. Mas, já que Richard Nolan está em julgamento, devemos considerar os méritos do caso processual contra ele. E nossa defesa é bastante simples. O Sr. Nolan não pode ter cometido esse crime porque ele não estava lá quando aconteceu. Ele estava com sua filha adolescente do casamento anterior, Amy Nolan, como ela vai testemunhar. Vejam os fatos. E os fatos irão indicar que o Sr. Nolan é um homem inocente. E agora vamos ao vivo com nossos repórteres sobre as últimas notícias do caso Nolan. E então, como você acha que o Sr. Nolan está aceitando a pressão? Acha que ele está aguentando? Ninguém está caçando o Sr. Nolan. Tudo o que queremos é a verdade. E outra coisa. Seria ótimo se vocês parassem de tratar este caso como um divórcio de celebridades. Este julgamento não é sobre Wall Street ou alta sociedade. É sobre as vítimas. As vítimas de um crime que muitos de nós fingem não existir. Por favor, senhorita Chandler, acha que ele vai ganhar? Está confiante nesse processo? Senhorita Chandler, é seguro na cidade? Ela vai testemunhar? Senhorita Chandler. Senhorita, por favor. Bem, além do mais, ele apresentava várias contusões no rosto e no peito, assim como um corte no couro cabeludo, acima da testa. E a causa da morte? Coluna espinhal fraturada. Seria necessário uma força muito grande para quebrar um osso daquele jeito, não seria, doutor? Sim. Uma mulher do meu tamanho e da minha força teria problema em fazer isso? Na minha opinião, seria muito difícil, sim. Seja honesto comigo, doutor. O senhor não tem como afirmar com certeza se um indivíduo pode ou não impor um certo grau de ferimento corporal a outro. Estou certo? Oh, em muitos casos pode-se dizer que possivelmente... Mas neste caso, o senhor pode determinar tal coisa com alguma certeza? Bem, não com certeza absoluta e... Sem mais perguntas. Quando a senhora Nolan lhe mostrou o filho, ele ainda estava vivo? Não que eu pudesse notar. Ele já estava sem pulso. E o que você fez? Eu fiz os primeiros socorros. Nada adiantou. Então eu decidi esperar pela ambulância. E foi quando questionou a senhora Nolan? Certo. Oficial Oberg, o senhor declarou que foi quando questionou a senhora Nolan que suspeitou pela primeira vez do marido dela. Ele estava lá naquele instante? Não, no início. Então por que suspeitou da história? Tudo o que eu fiz foi perguntar onde ela estava e ela ficou louca. O que ela disse? Primeiro disse que não sabia onde ele estava. Mas depois disse que ele voltaria logo. E ela ficou muito confusa e finalmente disse que eu deveria perguntar a ele o que aconteceu. Você disse que achou suspeito quando o Sr. Nolan reagiu calmamente quando descobriu que o filho estava morto. Não achei que a notícia o pegara de surpresa. Se o senhor fosse responsável pela morte de seu filho, oficial, estaria calmo? Ou estaria mais para perturbado, como a senhora Nolan? Protesto hipotético. A testemunha não é perita. Mantido. Eu retiro a pergunta. Senhora Nolan, eu entendo. Olha, eu acho que não vou suportar falar a respeito. Eu sei. Mas temos que ter estes detalhes claros em sua mente. Amanhã a advogada do seu marido vai fazer tudo o que puder para que se contradiga. Vou ter que testemunhar, não há outro jeito. Eu temo que não. A melhor defesa deles é fazer com que se pareça culpada. Me fazer parecer culpada. E se eu for culpada? Você é como todo mundo. Acha que eu deveria estar lá do lado dele? Não. Não, claro que não. Eu deveria me acostumar com isso. Ninguém jamais vai entender. Molly, eu quero entender. Sabe como ele fazia? Ele dizia que me amava muito. Quando me batia, costumava dizer que era para o meu próprio bem.
E que fazia isso porque me amava. Só de ouvir ele dizer isso valia a dor. E eu deixava. E começou a piorar. E eu ia deixando. Você nunca revidou? Não podia. Você nunca achou que merecia coisa melhor? Não. Oh, meu Deus. Você merece, Molly. Eu acho que não. Eu acho que não, Cat. Não foi você. Você não o machucou, você nunca tocou nele. Eu não o ajudei. Eu não ajudei ele. Você temia pela sua vida. Todos eles sabem disso. Todos sabem. Eles saberão. Eu prometo. Molly, faça seu marido pagar pelo que fez. Você pode fazer isso amanhã, quando falar no tribunal. Vou tentar. Está bem. Vamos voltar ao que aconteceu quando a polícia... Obrigada, Cat. Obrigada. Me ajuda! Por favor, me ajuda! Por favor, me ajuda! Por favor. Me ajuda! 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 Por favor, me ajuda! Senhora Nolan, quando a senhora e seu marido ficaram sob custódia, a senhora disse à polícia que o seu marido estava ausente do apartamento quando seu filho sofreu ferimentos graves numa queda. Isso é verdade? Senhora Nolan, tenho que pedir para que fale. Sua resposta. Não. Não. Por que você mentiria para a polícia assim, Molly? Eu já tinha perdido meu filho Jonathan e estava com medo de perder o Richard também. Você amava seu marido e queria protegê-lo. Sim. Havia outro motivo? Sim. E qual era? Ele me disse que... Ele disse o quê, Molly? Ele me disse que... Molly, você disse
que a primeira história era uma mentira. Mas depois você contou a verdade. Você fez a coisa certa. Conte-nos a verdade agora. Não posso. Seu marido bateu no Jonathan naquela noite. Bateu? Meritíssimo, ela está molestando a testemunha. Senhora Nolan, pretende responder a pergunta? Não posso, não posso. Se a senhora não responder a pergunta, terei que dispensá-la. Responda a pergunta, Molly. Responda pelo Jonathan. Sinto muito. Testemunha dispensada. Meritíssimo, o depoimento dela deve ser rejeitado. Eu não posso interrogar se ela não pode falar. Ela pode falar. Ela não vai falar pelo mesmo motivo que ficou em silêncio na noite em que o filho dela foi morto porque ela está morrendo de medo dele. Meritíssimo. Advogada, mais uma palavra e considerarei um desacato. Meritíssimo, se a testemunha não depuser, eu peço que o caso seja arquivado por insuficiência de provas. Advogada, eu tenho que prosseguir. Tem outra testemunha para chamar? Meritíssimo, sob as circunstâncias, peço que seja permitido a minha testemunha depor em fita de vídeo. Já se abriu precedentes em casos de maltrato onde foi permitido que as precedentes vítimas... foram para os depoimentos das crianças, o que não se aplica aqui. Meu cliente merece o direito de encarar seu acusador. Sinto muito, advogada. Moção negada. Então eu vou precisar... Eu gostaria de solicitar uma prorrogação. A defesa tem alguma objeção? Meu cliente tem direito a um julgamento rápido. A moção para cancelamento está negada. A prorrogação está concedida para 24 horas. O outro lado da promotoria, ilusão de acordo, revida Chandler. Mais outra paralisação no desenvolvimento de alojamentos de baixo custo no Battery Park. Outra manchete no noticiário das 10. Um recesso no processo do caso Nolan, pois Catherine Chandler, da promotoria, perde o controle da principal testemunha. A seguir, mais informações. Não, eu acho que a senhorita Chandler está fazendo um ótimo trabalho. Se a acusação está tendo problemas, é mais com relação à força do caso deles do que à força da ajuda legal. A prorrogação vai. Estou feliz em te ver. Conte-me. Não está indo nada bem. Os colaboradores trazem notícias boas. Não, não mais. Tivemos um recesso. O que houve? Eu subestimei o poder do homem que estamos processando. Eu subestimei o controle dele. Ele está sentado naquele tribunal com os melhores advogados de defesa que o dinheiro pode comprar, ouvindo as atrocidades que ele cometeu com um olhar frio e insensível. Ele está caçoando do julgamento e da morte de uma criança e eu não posso fazer nada. Deve continuar lutando. Eu sei. Mesmo que não haja nada que possa fazer. Deve fazer isso pela criança. Pela memória dela. E por todos que se recusam a aceitar a morte dessa criança. Sozinha, em uma sala. O sofrimento dela não deve ser esquecido. Não será, Vincent. Não deve ser esquecido. Porque esta criança está julgando silenciosamente a todos nós. Escritório da Promotoria. Tenho bastante para 2? Me assustou. Desculpe. Eu sinto muito, Cat. Se veio oferecer ajuda, acho que chegou tarde. Você não precisa da minha ajuda. Nunca precisou. Agora está sendo sarcástico. Eu estive te observando, sabia? Cada movimento.
Eu tenho sido como cada nova-iorquino nas últimas semanas, grudado na televisão. E vou te dizer, estou muito orgulhoso. Obrigada, Joey. Nunca esperava isso. Amanhã é o grande dia. Qual o novo plano de ação? A filha, Amy Nolan. Parece bom pra mim. Contestar a credibilidade do álibi de Nolan. O que é isso? Não sei se o juiz vai permitir. Você tem que usar isso. Acho que tem. Cat, o veredito vai se basear tanto nas emoções quanto nos fatos. Quando a poeira assentar, vai perceber que prestou a Amy Nolan o maior favor da vida dela. Então, só para esclarecer os fatos mais uma vez. Você esteve com seu pai o tempo todo entre as 7h30 e 9h da noite do dia 6 de fevereiro? Sim. E em nenhum momento ele deixou sua companhia por mais de alguns minutos. Estou certo? Está. Obrigada, Amy. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. A defesa encerra. Advogada, sua testemunha. Obrigada, meritíssimo. Olá, Amy. Meu nome é Catherine Chandler. E minha função é descobrir a verdade. Eu só quero que saiba que aconteça o que acontecer. Eu não pretendo magoá-la. Na noite de 6 de fevereiro, seu pai a levou para jantar. Correto? Sim. E em qual restaurante seu pai a levou naquela noite, Amy? Um restaurante chinês perto de casa. Vocês vão sempre lá? Acho que sim. Então, você diria que é um dos seus favoritos? Claro. Que ótimo que seu pai se lembre de algumas de suas coisas preferidas. Então diria que você e seu pai são muito próximos? Sim. Você sabia que seu pai maltratava fisicamente sua madrasta? Protesto! Ela está molestando a testemunha com informação irrelevante. Meritíssimo, estou tentando estabelecer a credibilidade da testemunha mais importante neste julgamento. Protesto negado. A testemunha pode responder à pergunta. Não, eu não sabia. Você sabia se o seu pai maltratava fisicamente seu meio-irmão, Jonathan? Não. Você acha que esse tipo de maltrato físico é errado, Amy? Eu não sei. Eu acho que sim. Seu pai já maltratou você? Não. Amy, eu tenho aqui seus relatórios médicos dos últimos anos. Protesto irrelevante. Negado. Há 2 anos foi tratada de um pulso fraturado. Lembra-se como isso aconteceu, Amy? Eu não tenho certeza. Está escrito aqui que você tropeçou e caiu. Foi isso que aconteceu? Acho que sim. E 1 mês depois, você esteve no hospital de novo. Desta vez, você precisou levar pontos na orelha. Lembra-se como isso aconteceu? Eu acho que caí de novo. Tem certeza? É disso que se lembra? Eu não tenho certeza. Estes são acidentes sérios, Amy. Você não acha estranho que não se lembre como aconteceram? Eu me lembro. Então, pode explicar estes ferimentos para nós. Não, eu não posso. Então, a ficha continua. Gostaria que eu a lesse para o tribunal? E sobre a sua costela quebrada? E este machucado infeccionado em cima do olho direito? E deste dedo quebrado? Pode explicar estes ferimentos? Não. Amy, seu pai fez essas coisas a você, não fez? Sim. E você também sabia que ele batia na Molly e no seu irmão Jonathan, não é verdade? Precisamos ouvir sua resposta. Sim.
Não é por isso que você confirmou que estava com seu pai às 7h30 naquela noite, porque estava com medo de que ele a machucasse caso você não dissesse? Não. Amy, você está dizendo que ele estava com você naquela noite? Estou... Seu irmão Jonathan está morto. Tem certeza de que esta é sua resposta? Sim. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. Está dispensada. Tão simples quanto as provas apresentadas nesse tribunal. O Sr. Nolan não estava presente na cena do crime, então ele deve ser inocente. Mesmo que vocês duvidem do testemunho que o coloque em qualquer outro lugar, devem se lembrar de que a acusação não deu nenhuma prova conclusiva para incriminá-lo. Nenhum meio, nenhum motivo. E o mais importante, nenhuma testemunha do crime. Mas, já que a questão foi levantada, e estou certa de que estará presente em suas mentes quando derem o veredito, deixem-me falar da questão do homem Richard Nolan. É verdade que o Sr. Nolan maltratou membros da sua família. E, francamente, sabendo que ele é um homem de educação e grande talento, devemos pensar por quê? A resposta é, como tantos em nossa sociedade que maltratam outras pessoas, Richard Nolan foi, quando criança, também maltratado. É uma realidade trágica. Que pessoas que foram maltratadas se tornam também agressores. Se é porque guardem algum vestígio de agressão que precise ser liberado, ou simplesmente porque se tornem condicionados a se comunicarem com violência, nós não sabemos. Tudo o que sabemos é que essas vítimas se tornam como que portadores de uma doença mortal. Mas, senhoras e senhores, meu cliente não matou o filho. O que quer que os senhores pensem de Richard Nolan, tenho certeza quando refletirem sobre essa acusação. Lembrem-se de que há apenas uma dúvida, a dúvida de que ele estava presente. Obrigada. Acabamos de ouvir que Richard Nolan é um homem sofrendo de uma doença. Ele passou essa doença para a esposa, como soubemos. Ela passou para o filho deles e o garoto morreu disso. Muito simples. E o nome que foi dado a essa doença é maltrato. Bem, eu vou concordar que há uma doença aqui. E vou concordar que Richard Nolan sofre dela. Mas não vou concordar que ela é contagiosa. E eu não vou concordar que é fatal. E não vou sequer concordar com o nome dela. Senhoras e senhores, eu gostaria de lhes contar sobre um lugar. É um lugar especial que eu conheço, onde essa doença não existe. É um lugar onde muitas pessoas vão quando estão sofrendo, quando foram maltratadas. A doença vai até lá, mas nunca fica. Esse lugar está em nossos corações, naquela sala onde ódio e crueldade não pertencem. Eu lhes disse que a doença de Richard Nolan precisava de um nome diferente. O nome que eu daria é covardia. Somente um homem com coração vazio poderia brutalizar e aterrorizar aqueles que o amavam. Eu acredito que Richard Nolan não tem coração. Acredito realmente que a prova disso está no rosto solitário de Molly Nolan. E nós sabemos porque aquela mulher jamais poderia ter machucado o filho.
Ela se sentou no banco dos réus quando todos nós sabíamos o que Richard Nolan havia feito a ela. E ainda ela não conseguiu falar contra ele. Porque ela sabia que fazer isso iria trazer dor a alguém que amava. Molly Nolan tem um coração. Estou pedindo a vocês a irem àquele lugar em seus corações para encontrarem justiça para um garotinho que foi brutalmente assassinado. Esse lugar é onde a verdade vive. Esse lugar é onde cada um de nós carrega a cura para essa terrível doença. Belo trabalho. Agora a gente vai fazer Chegaram a um veredito? Chegamos, meritíssimo. Achamos o réu culpado de assassinato em 2º grau. Parabéns. Uma palavrinha. Deixa eu fazer uma declaração. Estamos felizes que a justiça tenha sido feita neste tribunal hoje. Um homem culpado vai pagar pelo crime. Mas a justiça não vai ser feita em milhares de outros lugares nesta cidade. Até que todos nós confrontemos o fato de que crimes acontecem em todos os lugares. E todos os dias. Não é apenas minha função deter isso. É nossa. Mais uma perguntinha. Com licença, com licença. Acabou. Nós vencemos. Ótimo. É um começo. Onde estão as vozes? Está tão silencioso. Às vezes, quando o vento muda, as vozes, os ecos se perdem. Está triste, Vincent? Mais de uma vez eu ouvi a voz de uma criança chamando. Mas eu não consegui alcançá-la e muito menos encontrá-la. Tudo o que eu podia fazer era ficar parado aqui e ouvi-la chamar. E ter esperança. Como podemos começar a amar a vida? Como podemos aceitar os dons dela? Como podemos esquecer por um momento sequer quando vemos as crianças sofrerem assim? Nós podemos começar com a gente, eu acho. Com nossas vidas. Tentar tocar aqueles que cruzam nossos caminhos. Foi isso que você fez por mim. Na noite em que me encontrou. É tudo o que você tem me dado desde então. Vencemos hoje porque tínhamos a verdade. E isso tocou as pessoas. As pessoas reconhecem isso em seus corações, não se pode negar. E há uma grande força nisso. Então, continuamos lutando. Sim. Continuamos lutando.